Olá, concurseiro, tudo bem? Aqui eu sou o professor Guilherme Correia, professor de Direito Processual Civil aqui do Aprova Concursos, e cabe a mim passar para você as principais noções do Direito Processual Civil para você aí, futuro técnico do nosso Tribunal Regional Federal aqui da 4ª Região. Tribunal Federal, o qual eu na minha advocacia tenho alguma atuação ali, na Justiça Federal aqui do Paraná, de Santa Catarina também, e alguns processos que tramitam diretamente no Tribunal Regional. Então é um prazer preparar você para que você sirva aí a essa comunidade que precisa dos serviços desse tão querido e tão, digamos, festejado Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é um tribunal meio que modelo para o nosso país, com uma estrutura invejável e com um volume de produtividade muito interessante. Então, antes de começar a trabalhar os pontos do nosso edital, lembrar que a nossa banca é a FCC, e a FCC, quando fala em direito processual civil, gosta de trabalhar questões sedimentadas na jurisprudência, né? E aqui um destaque especial a uma súmula ou outra que eu trago aqui para os senhores, mas claro, basicamente, principalmente quando eu falo numa prova para técnico, nas questões relacionadas ao texto de lei. Então, no início de cada ponto, você vai reparar que no teu materialzinho de apoio eu faço referência aos dispositivos legais que tratam da questão. Então a ideia, entenda a nossa aula, preste atenção aqui comigo, resolva os exercícios que eu proponho para vocês, resolva primeiro sozinho, depois ouve o gabarito, ouve a resposta que eu vou passar, mas claro, dá uma lida, dá uma conferida naquilo que a lei diz. Professor, fiz isso, estou pronto? Está pronto. Se fizer isso tudo, está pronto mesmo. Mas se ainda assim surgir alguma dúvida, estou à tua disposição em 2 canais de comunicação aqui com você. E-mail, professor Guilherme Correia, tudo junto, @gmail.com. Repito, professor Guilherme Correia, @gmail.com, tudo junto, ou Guilherme Correia lá no Facebook. Você me encontrou, tira toda dúvida, sem qualquer problema, manda um recado lá, que assim que possível, da forma mais breve possível, eu respondo para sanar a tua dúvida. Bacana? Então a gente vai tratar aqui dos principais pontos, sempre focando naquilo, né, que a FCC, gosta de cobrar nessas provas e claro, lembrando, né, que no teu cargo, como não há necessidade específica da formação em direito, tentar trazer aqui para você uma linguagem adequada, uma linguagem que nos aproxime, né, que aproxime você do conhecimento jurídico e para que não te distancie tanto assim. Legal? Esse é meu objetivo. Desde já desejo a você bons estudos, boa preparação, boa prova e bons trabalhos como técnico do TRF, que eu não tenho dúvida, você vai alcançar o teu objetivo comigo aqui e com toda a equipe do Aprova Concursos. Legal? Na tela para vocês, então, eu começo trabalhando com o tema jurisdição. Jurisdição. E se a gente começa aqui a entender o que quer dizer a palavrinha jurisdição, a gente já entra num campo importante aqui, que é o ponto. O que é jurisdição, professor? A gente, quando vai ensinar esse tema, gosta de dividir a palavra em 2 aqui, ó. Juris de direito e dição de dizer. Então seria uma ideia de dizer o direito, tá? E aí eu seleciono alguns dispositivos legais importantes para você, os artigos 1º e 2º e também lá do 1103 ao 1112 do CPC. Para te situar, eu sempre mencionarei em CPC aqui. E o que é CPC, professor? Para você que não é do direito, para você que está iniciando os teus estudos jurídicos, CPC é o Código de Processo Civil. Código de Processo Civil, tá? E para quem não é da área, para quem não trabalha na área, sempre confunde ou acaba confundindo com o Código Civil. Código Civil é uma coisa, Código de Processo Civil é outra coisa. Então, artigos 1º a 2º e 1103 a 1112 do CPC, lembrando Código de Processo Civil. Tá, professor, o que é a jurisdição? Por isso que eu começo ali, conceito. É uma função estatal, pelo qual o Estado aplica a lei geral e abstrata aos casos concretos que lhes são submetidos com o intuito de solucionar os conflitos de interesses em caráter coativo. O que é isso? Comigo aqui para entender esse conceitinho de jurisdição, um conceitinho bacana aí para você, para a tua prova.
para ir te ambientando, para você entrando de cabeça nessas noções do direito processual civil. Então, o juiz é o cara que exerce a jurisdição. E por que ele exerce? Porque tem um poder chamado de poder do Estado. E esse poder do Estado, ele tem 3 funções, né? A de criar leis, a de executar essas leis e em algumas vezes resolver os conflitos que existem dentro da sociedade. Então eu tenho lá o legislador, o cara que cria as leis, o administrador ou o membro do Poder Executivo, o prefeito, o governador, o cara que pega essa lei e aplica, pega o dinheiro público e aplica naquilo que é melhor, e tem o julgador, o juiz exercente do poder jurisdicional. O que é isso, professor? Então, ele está lá para resolver os eventuais conflitos de interesse que eventualmente existam. Mas ele resolve como? Ele diz o direito como? Ele diz o direito a partir do que o legislador fez. Então, o Congresso Nacional, ou a Câmara dos Deputados, o Senado, ou na tua região aí, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Vereadores, criaram leis. E dentro da sociedade alguém violou essa lei, ou alguém está ameaçando a violar essa lei. Você pode ir no judiciário, bater a porta do judiciário e dizer: juiz, o seguinte, tem um cara aqui que bateu no meu carro e não quer me pagar. E o Código Civil, uma lei, diz que aquele que causa dano a outra pessoa tem o dever, tem a obrigação de indenizar. Então o que eu quero? Eu quero que você mande ele me indenizar. Então o juiz pega aquilo, dá uma lida no que você está falando, ouve a outra parte, pega a lei, que é uma lei geral, uma lei abstrata, que não foi feita pensando no teu acidente, não. Foi pensando nos acidentes que podem acontecer, nos casos em que há danos em geral aí no nosso país. Foi criado com base naquilo, por isso lei geral abstrata. Ele pega aquela lei, entende o seu caso, produz provas para saber quem está dizendo a verdade e quem não está, e pega aquela lei e aplica no teu caso, dando uma decisão e resolvendo aquele conflito de interesses. E quando eu falo de forma coativa é o quê? Ele vai te coagir, ele vai te impor, ele vai dizer: pague esse valor, senão eu vou penhorar a tua conta, eu vou bloquear a tua conta judicial, pegar esse dinheiro, transferir para uma conta judicial e depois dar para o cara, para o credor teu. Pague esse cheque que você emitiu e não quer pagar, senão eu vou pegar o valor da tua conta e vou transferir para ele. Pague essa dívida, senão eu vou bloquear o teu carro, vou vender teu carro e vou dar o dinheiro para ele. Então, por isso, esse caráter coativo da jurisdição. Legal? Se situou? Está se situando? Calma. Vamos prosseguir um pouquinho na tela para vocês algumas observações sobre jurisdição. E aí eu coloco ali tipos de jurisdição. A jurisdição no Brasil pode ser comum e especial. E a especial é a Justiça do Trabalho, que está lá nos artigos 114 e seguintes da Constituição Federal. A jurisdição, a justiça, né, que a gente chama eleitoral, artigos 118 e seguintes, e os demais da Constituição, e militar, artigos 122 e seguintes. Esse SS é a abreviação de seguintes, tá? Só para te situar, para você não se perder, esse SS ali que eu coloco, 122 e SS, é a abreviação de seguintes. Professor, por que é que você circulou o T, o E e o M que já estavam em vermelho? Por quê? Para ficar azul e vermelho bonitinho, assim da cor do Clube de Coração, Paraná Clube? Podia ser, mas não é por isso não, tá? Além de não querer homenagear o Paraná hoje, tá? Que não está merecendo a minha homenagem, eu fiz isso para te fazer uma pergunta. O Brasil tem justiça especial? Então eu faço essa pergunta aqui. O Brasil tem justiça especial? E aí você vai me responder como? Com as 3 letrinhas ali. Tem. Você vai me responder dizendo o quê? Tem. E esse tem quer dizer o quê? Trabalho, eleitoral e militar. A partir de hoje, você nunca mais vai esquecer que o Brasil tem justiça especial. E já que ele tem, é trabalho, eleitoral e militar. Então, quando você fala que aquele juiz é um juiz de justiça comum, ele não é um juiz do trabalho, ele não é um juiz eleitoral, ele não é um juiz militar. Ele é um juiz que julga o resto, mas trabalho eleitoral e militar é a justiça especial.
tá? Aí eu coloco ali uma divisão importante, a justiça comum divide-se em justiça federal, que está regulada na Constituição também, artigos 109 e seguintes da Constituição, e justiça estadual, as outras causas. O que é isso? Gente, tudo que não for justiça comum federal será justiça comum estadual, ok? Então, primeiro você vai olhar se aquilo é justiça do trabalho, eleitoral ou militar, que estão todas na Constituição. Professor, não é, então é justiça comum. Dentro da justiça comum, pode ser federal, artigo 109 da Constituição. Se não for federal, será estadual, tá? E ali a observação final, a jurisdição contenciosa e voluntária. A contenciosa, só corrigir aqui, é aquela em que há lide. E a voluntária, sem lide. O que é isso? Comigo um pouquinho aqui. Então, jurisdição voluntária é jurisdição sem lide. Jurisdição contenciosa é a jurisdição com lide. O que é isso, professor? O que é lide? Anotem lá. Lide é igual conflito de interesses com uma pretensão resistida. Repito, lide é igual conflito de interesses com uma pretensão resistida. Eu e o amigo meu queremos o mesmo carro. Nós estamos discutindo a propriedade do mesmo carro. Nós temos um conflito de interesses, porque nós dois queremos o mesmo carro. Ou o carro vai ser meu, ou vai ser dele, mas os dois querem. Eu peço o carro para ele, ele diz não dou. Resistiu. É uma pretensão resistida, a partir daqui temos uma lide. Ele quer o carro, eu também quero. Ele chega e fala, Guilherme, me dá o carro. Eu entrego o carro para ele. Pronto. Não teve lide, porque eu não resisti a nada. A partir do momento que ele me pediu, eu entreguei para ele. Tá? Então, jurisdição voluntária, sem lide. Jurisdição contenciosa, com lide. Com conflito de interesses, qualificado por uma pretensão resistida. O que é isso? Eu peço algo a alguém, alguém se nega, alguém resiste e não me entrega. Professor, mais algo a nos dizer sobre jurisdição? Sim. Quando eu falo que nós temos justiça especial no Brasil, cuidado. Justiça especial é qual? É o tem. Tem justiça especial no Brasil? Tem. Trabalho eleitoral e militar. Professor, juiz do juizado especial é justiça especial? Não. Cuidado, cuidado. Juizado especial, apesar do nome, é justiça comum. Então, aquele juizado de pequenas causas que era antigamente, que hoje é juizado especial, juizado especial federal, estadual ou da Fazenda Pública, é justiça comum, não é justiça especial, apesar do nome. Legal? Tranquilo? Vamos avançar um pouquinho, a gente entra no novo tema, tema ação. Ação. Dispositivos legais que eu selecionei, artigos 3º a 6º e 267, inciso 6º, também do CPC, também do Código de Processo Civil. O que é ação? Olha lá. Ação é o meio de provocação do Estado para o exercício da jurisdição. A ação é o meio de provocação do Estado para o exercício da jurisdição. Comigo aqui para entender. O Estado está paradão lá, na buena, sossegado, não está fazendo nada, tá? O legislador fazendo lei. O executivo está trocando asfalto, comprando medicamento, contratando médico, o cara está trabalhando. Mas o judiciário está na boa. Alguém precisa provocar. Não pode o juiz estar andando na rua, ver um acidente, opa, sentença, condeno você pagar a ele aos danos que você causou. Aí o cara, mas eu não pedi nada, seu juiz, não interessa, eu posso dar. Não pode. O juiz precisa ser provocado. É uma característica da ação, a chamada inércia da jurisdição. Ou seja, característica da jurisdição é uma inércia. Ele precisa ser provocado, o Estado, para poder prestar jurisdição. Essa é a regra geral, com exceção, e uma exceção importante, ação de inventário, mas que para agora a gente não se preocupa. Então, o Estado, ao exercer a jurisdição, ele precisa ser provocado. Ele precisa que alguém vá lá e bata na porta e diga, pelo amor de Deus, alguém me ajuda.
Esta provocação é chamada de ação. Essa provocação do Estado para que ele exerça a jurisdição, para que ele pegue aquela lei geral e abstrata e aplique ao caso concreto, é chamada de ação. Então, a ação é o meio de provocação do Estado para que ele exerça a jurisdição. Legal? Bacana. Tá, professor, e o que mais é importante? O nosso CPC, o nosso código, depois de muitas teorias, ele adotou a seguinte teoria. Ele disse o seguinte: você até pode pedir algo que você não tenha direito, eu tenho que te dizer que você está errado. Pode, sem problema nenhum. É um direito que você tem de me acionar, é um direito que você tem de me provocar. Agora, pode ser que você me provoque e eu diga, você está errado, vai perder. Pode? Pode ser que sim. Pode ser que eu diga que você está certo. Mas o importante é que o Estado tem que te dar uma resposta. Só que essa resposta pode ou não resolver o mérito. O que é isso? Eu posso dizer que você está certo, posso dizer que você está errado. Ou posso dizer que não tem condição de analisar o que você me pediu. Pô, você está me pedindo, cara, por exemplo, a propriedade de um terreno na Lua. Não, não dá. Isso é impossível, não tem como. Ou seja, eu não estou dizendo que você tem direito ou não tem, eu estou dizendo que não tem condições de analisar. E o nosso código adotou essa teoria, dizendo o seguinte: para eu dizer se você está certo ou estar errado, e o que significa dizer estar certo ou errado? Significa dar uma sentença com resolução de mérito. Então eu digo, no mérito você está certo, você merece ou não merece. Isso é uma sentença com resolução do mérito. Para eu te dar uma sentença com resolução do mérito, eu preciso que você preencha algumas condições, alguns requisitos. E eu, código, para estes requisitos, para estas condições, chamei-as de condições da ação. Então, são requisitos que você precisa me mostrar que tem para eu dizer se você está certo ou está errado, para dizer se você merece ou não merece o que você está pedindo, tá? Então, as condições da ação seriam requisitos necessários para que eu, Estado, para que eu, juiz, te dê uma sentença resolvendo o mérito, para que eu diga se você merece ou não merece, para que eu diga se você está certo ou está errado. Para isso que servem as condições da ação. Tá, professor, me dá um exemplo. Eu, Guilherme, quero cobrar uma dívida da minha mãe. Eu posso? Não, professor, ela que cobre. Pois é. Porque eu não sou parte legítima para fazer isso. Não posso. Eu, Guilherme, quero cobrar uma dívida de alguém que não venceu ainda. A dívida vence em dezembro de 2014, nós estamos no final de maio. Eu posso cobrar uma dívida que não venceu ainda? Não, professor, não pode. Porque falta para mim o que a gente chama de interesse de agir, interesse processual. Isso significa o quê? O processo não é necessário, não é útil, professor, então não tem como fazer. Ou eu posso pedir algo que não é possível. Eu quero cobrar uma dívida de jogo. A lei diz que eu não posso cobrar a dívida de jogo. Então, é um pedido juridicamente impossível, um pedido que não é possível. Então, para que eu tenha condições de ter uma sentença de mérito, uma resposta dizendo se eu mereço ou não mereço, eu preciso do preenchimento destas condições da ação. Tá, professor? Quais são, na tela para vocês, as condições da ação que eu acabei de resumir para os senhores aqui? Legitimidade das partes, interesse de agir ou interesse processual, é a mesma coisa, e possibilidade jurídica do pedido. Professor, eu entendi a historinha que você contou, mas eu não vou conseguir lembrar. Então, eu tenho aqui um último modo para você lembrar. Professor, você que inventou? Não, em partes eu inventei. A palavrinha lipo não fui eu que inventei, não. Isso vários professores falam. Mas eu tentei tornar essa lipo mais fácil para você lembrar. Então você vai falar, tá, lipo. Legitimidade, interesse e possibilidade. O que é isso, professor? Eu lembrei de lipo, lembrei da sigla, mas não lembrava o que era isso. Então eu vou te contar uma historinha aqui. Quero que você olhe para mim com atenção agora para entender a historinha. Estou casado há 2 anos, né? Minha esposa querida, um beijo para minha esposa, Bruna, tá?
Manda um recado no Face lá, galera, dizendo, agradecendo, professor, que bonita a homenagem que você fez para sua esposa, porque aí eu faço moral com ela. Aí, ela chegou um dia para mim e falou, Guilherme, depois que nós casamos, você deu uma relaxada, né? Antes você fazia academia todo dia, tava bem, tava correndo, tal, tava magrinho, e agora você deu uma engordadinha. Aí eu falei, não, amor, normal, acabamos de casar, você cozinha muito bem, aí eu acabo comendo bastante. O cara dá aquele miguezão forte. Aí ela chegou um dia para mim e falou assim, amor, chega dessa história, você está comendo demais, bebendo demais e se exercitando pouco. Você está muito barrigudo. Aí eu olhei assim, muito barrigudo. Com essa barriga, sem condições da gente continuar, vai ter que fazer uma lipo. Então, lembra da barriga do professor Guilherme, sem condições de continuar, vai ter que fazer uma lipo. Então, sem condições, para lembrar as condições da ação, vai ter que fazer uma lipo, legitimidade das partes, interesse de agir ou interesse processual e possibilidade jurídica do pedido. Legal? Lembrou do esqueminha, vai lembrar das 3 condições da ação. Fechou? Volta na tela para mim lá, para a gente começar a trabalhar um próximo tema. Esse é um tema mais simples, mais chatinho, tá? Mais decorebinha bobo, mas tá no teu edital, você tem que saber. Não dá para fugir dele, olha lá. Processo e procedimento. Introdução. O processo engloba todo o conjunto de atos que se desenvolve dentro da relação jurídica processual. Só para te situar, o que é a relação jurídica processual, professor? É aquela relação formada pelo autor do pedido, pelo juiz e pelo réu. Aí eu formo a chamada relação jurídica processual, que para alguns é triangular. Autor, juiz e réu. Já o procedimento consiste na forma pelo qual a lei determina que tais atos sejam encadeados. Então, o procedimento é a forma e como esse processo vai desenvolver, como esses atos processuais irão se desenvolver no curso do processo. Legal? Espécies de processo. Processo de conhecimento, anotem lá. O que é isso? É o processo de declaração do direito. Ele declara quem tem o direito. Ele reconhece. Declaração, reconhecimento. Outro terminho utilizado, acertamento do direito. É o processo ou fase, hoje também pode ser só fase de conhecimento, tá? Em que você declara, reconhece ou acerta a existência de um direito. Processo de execução, o processo de efetivação do direito. O direito já estava reconhecido antes, num cheque, por exemplo. Eu tenho um direito de crédito, mas agora eu quero transformar esse direito de crédito em dinheiro na minha conta, professor. Então, vai fazer um processo de execução. E o processo cautelar, que é um processo de proteção do direito. Por isso, cautela, proteção, tá? E hoje nós temos novidade no nosso CPC, não é no novo CPC, o que vai vir, não, o atual CPC, desde 2005, na Lei 11.232, né? A gente tem lá o famoso processo sincrético. O que é isso? É um processo que tem uma fase de conhecimento, declaração e acertamento, mais cumprimento de sentença. Então, seria o conhecimento mais a efetivação do direito. Tudo num processo só. Então, se falar em processo sincrético, é um processo que vai reconhecer a existência de um direito e depois vai efetivar esse direito. Tudo dentro do mesmo processo. Tá? Beleza? Tranquilos? Avançando um pouquinho. Tipos de procedimento. Procedimento ordinário, procedimento sumário e procedimento especial. O ordinário e o sumário são procedimentos comuns, tá? O especial, como o próprio nome diz, ele é especial e ele é previsto no próprio CPC, ok?
Então, se você pegar o Código de Processo Civil, a professora não tem o código, entra na internet, lá no site do Planalto, né? www.planalto.gov.br, legislação, vai ter lá códigos, Código de Processo Civil. Você vai ver que tem uma parte lá que trata do procedimento especial. O procedimento ordinário é o procedimento padrão, um pouco mais lento. O sumário é um procedimento que chega a ser um pouquinho mais rápido para algumas causas específicas. Exemplo, quero cobrar uma dívida de até 60 salários mínimos. Quero cobrar uma dívida, uma indenização em razão do acidente de trânsito, pode ser o sumário. E o procedimento especial é um procedimento misto para algumas situações específicas. Por exemplo, a ação de uso capião é um procedimento especial. A ação de consignação em pagamento é um procedimento especial, mas que também é previsto no Código de Processo Civil. Ele tem algumas regrinhas específicas que o tornam especial, tá? A ação de reintegração de posse. O cara invadiu minha fazenda, professor, o que eu faço? Entra lá com uma reintegração de posse ou uma manutenção de posse, aí depende da situação, ok? Avançando um pouquinho, auxiliares da justiça. E aqui um tema que começa a influenciar na tua atuação profissional quando você tomar posse. Professor, mas eu tenho que ser aprovado ainda. Isso é só uma etapa, é só uma burocracia que inventaram para você, porque você vai ser aprovado, tá? A questão é, será que eu vou ser aprovado? Não, a questão é quando eu vou ser aprovado. Aprovado você vai ser. A questão é só de tempo, é só passar por um lapso temporal que você vai tomar posse. Que você vai passar, eu sei que você vai, ok? Então eu começo falando do diretor de secretaria, também conhecido como chefe de secretaria, tá? Dispositivos legais importantes, 139 a 142 do CPC. Tem o mesmo papel do escrivão. Então, se você ler o Código de Processo Civil nesses artigos, ele vai falar, na verdade, do escrivão, tá? Mas diretor ou chefe de secretaria, mesma coisa, tem o mesmo papel do escrivão. O que ele faz, professor? Olha lá. Ele é o diretor da serventia judicial, competindo-lhe ordenar os trabalhos e comandar as tarefas dos demais servidores. Ele é o cara que vai mandar. Provavelmente você, técnico judiciário, vai lá receber ordens desse diretor de secretaria. Então é bom você saber o que ele pode fazer. Observação super importante com relação a ele: os autos do processo ficam sob sua guarda e responsabilidade. Então ele vai ter que fazer certidão, isso aí, expedir mandado, fazer todas as situações necessárias para esse andamento do processo. Claro que ele pode delegar essas funções. Olha lá, fulano, faz para mim esse mandado aí, depois eu assino. Provavelmente delega isso para um técnico judiciário. Legal? E para concluir, vamos resolver uma questãozinha a respeito da jurisdição na nossa lista de exercícios lá. A respeito da jurisdição, assinale a alternativa incorreta. A jurisdição comum divide-se em federal e estadual. Perfeito, professor, certinho. Se está certo, não marca então. Não se emociona, não é para marcar ainda. Então, primeira verdadeira. Nenhum juiz prestará tutela jurisdicional, senão quando a parte ou o interessado a requerer. Sim, eu falei para vocês que o juizão fica na boa, esperando alguém requerer. Isso se deve à inércia da jurisdição. E essa inércia é rompida por meio da ação. A ação é que vai provocar. A jurisdição contenciosa diferencia-se da voluntária, já que nesta não há lide. Então, na voluntária não há lide, certinho, verdadeiro. D. No Brasil, a justiça especial. No Brasil, tem justiça especial, gente? Tem. Trabalho, eleitoral e militar. Tá certo, professor? Não. E pelos juizados especiais. Tá errado, apesar do nome, juizado especial é justiça comum. Se é para marcar a incorreta, a D é a incorreta. E para finalizar, a jurisdição é exercida dentro de todo o território nacional. Perfeito. Claro, comigo aqui, a gente acaba dividindo, né, a atuação dos juízes dentro do Brasil, mas exerce em todo o Brasil o poder jurisdicional. Alguns vão exercer num estado, outros no outro estado, uns dentro de uma comarca e assim sucessivamente. Legal? Entenderam a matéria? Não entenderam? Guilherme Correia no Face, professorguilhermecorreia@gmail.com, mas claro,
treine fazendo os exercícios que você vai fixando cada vez mais os conteúdos. Um grande abraço e até o próximo bloco.